O canal JMB Invest informa que nada que aparece neste vídeo é recomendação de investimento, apenas informativo. Rapaz, amados, estou aqui para gravar mais um vídeo e o vídeo de hoje é sobre HGLG 11. Vamos para o seu relatório gerencial do mês de junho de 2025. O fundo teve início em março de 2011, tem a taxa de administração total de 0,6% ao ano sobre o valor de mercado do fundo. É uma taxa até que barata. Geralmente nós vemos acima de 1% do panorama do mercado macro. Aqui é o comentário do gestor referente ao fundo. Aqui é o resultado dos rendimentos. No mês de junho, o fundo apresentou uma receita total de aproximadamente R$ 1,08 por cota e um resultado de aproximadamente 86 centavos por cota. Aqui ele fala que tivemos um impacto extraordinário de aproximadamente 2 centavos por cota referente à venda de FIIs e 1 centavo por cota referente a multas e juros. O rendimento anunciado foi de R$ 1,10 por cota e será pago terça-feira. É que ele fala que o HGLG chega ao fim do primeiro semestre de 2025 com uma distribuição acumulada de 6,6 centavos por cota ou R$ 1,10 por mês, o que representa 102,9% do resultado auferido durante o período. Ou seja, ele distribuiu mais do que captou. Teve que usar reserva de caixa. Que as movimentações do locatário. Em junho houve a entrada do locatário CSL Vifor no ativo Master Labs. Ele fala que apenas em 24 meses a vacância física do fundo saiu de 20,5% e hoje está em 3,5%, menor patamar desde fevereiro de 2017. Aqui nós vemos seus indicadores financeiros. Tem cerca de 5,5 bi de patrimônio líquido. Lembrando que ele anunciou uma convocação para a 10ª emissão de cotas, que visa captar 2 bilhões. Ou seja, deva chegar 7 bilhões e meio de patrimônio líquido depois dessa emissão, se for bem sucedida. Tem a cota patrimonial de R$ 162 e a cota mercado de R$ 159,23. E hoje, o dia que eu estou gravando esse vídeo, está R$ 156,38, dando um PVP de 0,98%. Aqui ele traz o dividend yield a mercado de 8,3% e um dividend yield analisado no valor patrimonial de 8,1%. Ele tem cerca de 28 imóveis e 149 locatários. Tem uma BL total de 1.595.000 metros quadrados e um prazo médio de 4,6 anos. E a vacância física de 3,5 e a vacância financeira de 3,6. E o preço médio do portfólio a mercado de R$ 3.535 um metro quadrado e o aluguel médio do portfólio de R$ 25,99 o metro quadrado. Aqui continua o comentário do gestor. Então só teve aquela movimentação de locatário nesse mês. E aqui fala que tem mapeadas a expansão da Distrimed no ativo Torino, referente a 2.004 metros quadrados. E a saída da Westin no Cislog, que finalizou o aviso prévio ao longo do mês de junho, mas segue no ativo e adimplentes e da Plastic em novembro após o encerramento do aviso prévio no ativo São José. Com as movimentações citadas, projetamos que a vacância física do fundo seja de aproximadamente 3,6% no mês de novembro. E aqui o desenvolvimento dele. Em junho recebemos o Habitat, o AVCB e o termo de aceite de fase 1 do G11 Simões Filhos. Com isso, a partir de 1º de julho, inicia-se o prazo de locação de 39.000 metros quadrados de ABL com carência de 2 meses, ou seja, ele vai começar a receber o dinheiro apenas em setembro. E a fase 2 do galpão segue em obras e deve ser concluída nos próximos meses.
Quem fala da alavancagem dele? O fundo encerrou o mês com 11,5% de alavancagem financeira no portfólio, 13,7% se considerarmos o volume da dívida contraída via SPE. Aqui ele dá um resumo do que aconteceu no primeiro semestre. Vou dar uma pulada para o vídeo não ficar muito grande. E aqui ele fala dos próximos passos. Mesmo diante de um cenário macrofinanceiro de liquidez restrita que eleva a complexidade de compras e vendas no portfólio, a gestão segue focada em oportunidades que viabilizem a conclusão de duas metas pendentes. O início das obras do último galpão Itupeva, que é o G400, e o arranque da segunda fase do HGLG Simões Filhos. Separando renda recorrente, oriunda de locações e outras receitas previsíveis. Renda não recorrente, provenientes de vendas de imóveis FIIs e CRIs. Conforme a tabela abaixo, a renda recorrente atinge 1,10 por cota e pode ultrapassar esse patamar à medida que os eventos previstos se concretizem. Aqui no primeiro semestre de 2025, ele teve um recorrente de R$ 1,02 e um não recorrente de 5 centavos, dando um resultado de 1,07 e distribuiu 1,10. E aqui na projeção deles, para o segundo semestre de 2025, ele deve aumentar o recorrente dele em 4 centavos, saindo de R$ 1,02 para R$ 1,06. E segundo a sua projeção, eles vão alcançar o 1,10 de recorrente no começo de 2026, chegando a R$ 1,13 de recorrente. E no segundo semestre, só para completar o quadro aqui, ele chegaria a R$ 1,15 de recorrente. Os recursos, aqui ele fala um pouquinho sobre a Assembleia Geral, que chamou a 10ª emissão de cotas. Muita gente estava, inclusive eu fiz um vídeo falando, que essa emissão de cota poderia ser para incorporação dos ativos LVBI e o PATL, que é o Pátria Logística. E aqui ele esclarece que não é para essa finalidade essa 10ª emissão de cotas. Os recursos captados têm como finalidade a aquisição de ativos alinhados à estratégia do fundo, além de atender obrigações financeiras e construir reserva de caixa. A Assembleia Geral Extraordinária não prevê a aprovação da aquisição de ativos em situações de potencial conflito de interesses, ou seja, os dois fundos que poderia ser para incorporação, já que os dois fundos são da Pátria, incluindo cotas e ativos de fundos geridos pela Pátria. Então, aqui ele já exclui completamente a possibilidade de ter a incorporação nesse momento. Média dos últimos 12 meses, 1,10, né? É aqui porcentagem de... Aqui podemos ver no azulzinho aqui, seria a rentabilidade no patrimonial. Em laranja aqui é a rentabilidade no valor de mercado. Aqui a famosa DRE do fundo, tá aparecendo uma salada de fruta aqui, cada uma cor diferente. Mas daqui fui eu que sublinhei nessas cores, tá? Teve a receita de locação de 31.928.000. Desse, uma receita mobiliária de 3,6 milhões. E uma receita extraordinária de 1.035.000. Que foi o que ele falou lá em cima, cerca de 3 centavos de receita extraordinária, dando um total de receita de 36 milhões e meio, ou R$ 1,08 por cota. Que as despesas que dão um total de 7.497.000, cerca de 22 centavos por cota, e desses 10 centavos por cota foi a despesa financeira, a famosa alavancagem, que deu 3 milhões e meio. Dando um resultado distribuível de 29 milhões, ou 86 centavos por cota, e ele distribuiu 37 milhões, dando um resultado por cota de R$ 1,10. Ou seja, ele teve que fazer uso da sua reserva de caixa. E quando podemos ver, ele tem cerca de 50 centavos, sobrou 50 centavos de reserva de caixa acumulada. Ele tinha 74 centavos
E agora tem 50. E aqui ele fala um pouco sobre o seu balanço patrimonial. O fundo tem um passivo de aproximadamente 745 milhões referente à aquisição de imóveis, sendo 18% nos próximos 6 meses e excedente no longo prazo. Então tem 745, cerca de 134 milhões para pagar até o final do ano. Ele tem cerca de 5 milhões e 700 de imóveis, 300 mil com fundos imobiliários, 90 mil com CRI, não, 300 milhões, desculpa, 302 milhões com FIIs, 90 milhões com CRI, 11 milhões com LCI, 50 milhões com renda fixa e 22 milhões com parcelas a receber. Então, desse aqui é o valor que ele tem de disponibilidade. Desse valores aqui, ele tem que conseguir o dinheiro que eu acabei de fazer as contas. Aqui é a parcelas a receber. Ele tem cerca de 22,5 milhões a receber a partir de um ano. Em até 6 meses, ele tem cerca de 136 milhões de pagar. Aí aqui já é para pagar. 136,8 milhões, que deu mais ou menos o valor que nós vimos ali. E a partir de 12 meses ele tem 607 milhões, que foi o que ele escreveu ali. Aqui é o saldo devedor dele da alavancagem financeira. Projetamos a trajetória de desalavancagem do fundo com projeção de 11,5% do patrimônio líquido de alavancagem financeira ao final de 2025. Lá em cima que nós vimos é obrigações dele a pagar com parcela. E esses daqui são os CRIs que ele tem que pagar. Em 2025 ele tem que pagar cerca de 24 milhões ainda. E de 26 para 27 cerca de 50 milhões. E assim vai baixando. Até 2035 que ele vai ficar com 185 milhões de alavancagem. Aqui, como podemos ver, ali nas contas ali que nós fizemos, dá cerca de uns 20 e poucos milhões. Aqui ele traz que é 19,6 milhões que ainda tem de dívida para pagar esse ano ainda com os CRIs. E os 5% que ele poderia reter daria para pagar quase tudo esses 19 milhões. Mas provavelmente ele diminuiria o dividendos. Então por isso que ele deve estar chamando essa emissão de cotas para conseguir comprar mais ativos com cap rates positivos para o fundo, para aumentar o seu caixa também, para poder pagar a dívida tranquilo sem precisar baixar os dividendos. Aqui são as dívidas e evolução da amortização, né? Que nós vimos aqui. E aqui as dívidas. O principal dívida dele é esse CRI Raio 30 aqui, que é cerca de 407 milhões. Que teve início em outubro de 2021. Já passou a carência de 4 anos. Calma aí. Ele ainda vai começar a pagar então. Ele vai começar a pagar esse Raio 30 ainda aqui em outubro de 2025. E a taxa dele é IPCA mais 5,93. Aqui é a carteira de ativos. A maioria de seus ativos fica em São Paulo, cerca de 68%. Que a alocação por classe tem 29% dos seus ativos AAA, 47% que é a maioria em AA, 9% é A, 10% é B e 5% é C. E poderia fazer o giro da carteira e vender esses imóveis B e C aqui, para ficar só com um ativo A só. Seria um bom movimento do fundo. Aqui a alocação por segmento tem cerca de 26% em outros, e não falo o que é, 25% em e-commerce e 19% em logística. E 16% em automotivo. Aqui a alocação por inquilino, tirando a parte de outros aqui, o principal é o Mercado Livre com 13%, a Volkswagen com 9%, e depois vem o Monte com 4%. Decathlon, Kramer, Shopee, Leroy Merlin. Seus contratos 30% é atípico, 70% típico. E a alocação por indexador, 14% IGPM e 85% IPCA. Que são os meios de reajustes.
Em julho tem 1%. E o mês que vem, em agosto, cerca de 12%. E as revisionais tem 52% de revisional agora em 2025. É o principal ano de revisional. Vencimentos contratos tem cerca de 12% de vencimento esse ano. E a vacância que nós já vimos lá em cima. Aqui é a carteira dos ativos, alguns dele, né? Aqui só tem 14, aqui tem o resto, os outros 28. O principal dele é esse DCB aqui. Ele é um ativo duplo A com a BL de 90 mil metros quadrados, com a vacância física zerada e com prazo médio de 5,2 anos. Cerca de 9% do patrimônio líquido do fundo. Aqui é o upside de receita imobiliária por cota que eles estão esperando. Hoje está R$ 1,07 de recorrente. Ele pretende, zerando a vacância e zerando carência e desconto, chegar a R$ 1,23. Que ele explica um pouco a estratégia. Que em termos de vacância é apenas um ativo na carteira com disponibilidade persistente acima de 15%, que é o HGLG São José dos Campos. O desafio é justamente a tipologia dos galpões que possuem um perfil industrial, ou seja, é um galpão logístico industrial na cidade de São José dos Campos, que fica no Vale do Paraíba, interior de São Paulo. Vamos procurar ele aqui para nós ver ele. Aqui, ó, é o 13º, São José dos Campos. É um ativo classe B, é um dos ativos que ele podia vender, né? Cerca de ABL, 72 mil metros quadrados. Ele está com quase 30% de vacância. Cerca de 3% do fundo. Não tem fotinha dele aqui. Aqui ele fala do desenvolvimento do Simões Filhos, do G100. Está cerca de 82%, entre 78% e 82% de conclusão da obra. Aqui é a fotinha dele. E aqui é a evolução da obra. Se quiser dar uma olhada, pausa o vídeo e dá uma olhadinha certinho. Mas o acesso geral já está completo. As fundações já estão 100%. A estrutura também. O que está mais longe de terminar aqui, os pisos, que é 68%. Em junho, a obra atingiu 81,84% de avanço físico e 78% de evolução financeira. E ele já entregou a fase 1 ao Mercado Livre. Agora, todas as frentes concentram-se na fase 2, que prevê a entrega total do restante do galpão em outubro de 2025. E aqui nós podemos ver que é o segundo galpão logístico. O Mercado Livre está em processo de construção para o Mercado Livre. Amanhã vai sair um vídeo falando sobre a HSLG, que também está construindo um galpão para o Mercado Livre, só que do Mercado Livre do HSLG é lá no Paraná. Aqui é a carteira de ativos do FIS dele, que nós vimos lá, que tem alguns milhões lá. Os três principais é o INLG 11, tem cerca de 1,74% do PL. O FIIB 11, eu acho que é FIIB 11, tem 1,6%. E o XPIN, que 0,94%. A carteira de FIIs dele tem cerca de alocação de 5,5% do PL. E a menor, e vem se mantendo 5,5% nessa média desde dezembro de 2024. Aqui é o passivo. Ele tem cerca de 506 milhões de cotistas. Milhões não. Milhões é mil. É 506 mil cotistas mesmo. E aqui a Pátria fala um pouco sobre quem são eles, no quesito de gestora, né? E esse daqui foi o vídeo, então. Espero que tenha te auxiliado nos seus estudos. Fala aí, deixa aí no comentário se você também acreditou que essa emissão de cota seria para integralização dos dois ativos da Pátria Logística, que é o PATL e o LVBI. Isso você se posicionou para isso? Quanto que você pagou na cota aí? Põe aí. Que provavelmente segunda-feira, depois dessa divulgação desse relatório, deva virar segunda-feira em queda, tanto o LVBI como o PATL.
Lembrando que nada que apareça nesse vídeo é recomendação nem de compra nem de venda, tem apenas de caráter informativo para auxiliá-los no seu estudo. Bom, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Espero que esse vídeo tenha sido útil. E se foi útil, eu peço que você se inscreva no canal, deixe o like, ative o sininho das notificações e passe essa informação para seus amigos e familiares. Muito obrigado pela companhia. Que Papai do Céu abençoe a vida de todos. E nunca se esqueça, Jesus te ama e eu também.